O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Claride. Imaginem vocês a possibilidade de se comunicar com frequência com um ser amado, um ser familiar já desencarnado. Uma jovem de aproximadamente 13 anos, desencarnada em 1850, era evocada com frequência pela sua família e conseguia se comunicar, inclusive comunicações de teor muito interessante, através do seu irmão, que era médium. O nosso estudo de hoje é exatamente uma dessas comunicações e tem o título Conversas de Além-Túmulo, Senhorita Claride, Evocação. Essa comunicação especificamente aconteceu em 1857, em janeiro, 7 anos após a desencarnação da jovem. Mas Kardec nos diz que, na verdade, essa foi uma das comunicações. Várias outras comunicações eram obtidas com frequência no ambiente familiar daquela jovem. A primeira pergunta e resposta já dá margem para grandes reflexões. É perguntado o seguinte: tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? E ela responde: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Eu vou repetir para que fique mais claro. O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro conforme a sua perfeição e proximidade de Deus. Assim que eu li essa resposta, a primeira frase que veio à minha mente foi: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, uma das bem-aventuranças de Jesus. Nós sabemos, com a doutrina espírita, que o nosso processo de evolução é também um processo de purificação da nossa alma. À medida que nós vamos desenvolvendo as nossas duas asas evolutivas, os aspectos intelectuais e os aspectos morais que devem caminhar juntos e em equilíbrio para que possamos alçar voos mais altos, vamos também purificando os nossos sentimentos, purificando as nossas emoções, por assim dizer, purificando o nosso coração. Tal qual um diamante bruto, vamos sendo lapidados através das encarnações, vamos nos desenvolvendo para que a nossa luz, a luz já existente em nós, possa brilhar. Então, ao longo das encarnações, a nossa consciência, que já está em germe desde o início da nossa criação, onde são contidas as leis de Deus, a nossa consciência vai despertando. Então vamos tendo mais acesso a essas leis e podendo escolher se vamos optar por caminhar conforme essas leis ou se iremos nos rebelar e tardar um pouco mais o nosso avanço. É assim que aqueles espíritos já purificados têm mais acesso ao passado, ao presente e ao futuro. Já conseguem caminhar conforme as leis de Deus, já compreendem essas leis e assim estão conectados com a própria divindade. Há um texto do Espírito Emmanuel no livro Religião dos Espíritos e nós gostaríamos de ler alguns trechos, mas que fala perfeitamente desse tema da pureza dos nossos corações. Diz assim: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém, quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor,
pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Se purificares, assim, o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Sabeis em que época reencarnareis? Em 10 ou 100 anos? Olha que interessante essa resposta. Mais uma vez, a relatividade do tempo. Muitas vezes temos notícias espirituais de familiares ou comunicações de que algum familiar nosso vai reencarnar, por exemplo, e então ficamos ansiosos, acreditando que se ele está se preparando para reencarnar, então no próximo ano, no próximo mês, ele poderá já estar por aqui. E então deveremos atentar à relatividade do tempo. Às vezes, o estar se preparando para reencarnar lá pode demorar bastante tempo por aqui. Será na Terra ou em outro mundo? Num outro mundo. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores. Ou seja, é um planeta como a Terra, de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, onde há muito sofrimento, muita dor, onde ainda há muita violência. É um planeta como a Terra, que está passando por uma transição planetária, onde o mal parece ter chegado ao seu excesso. É um planeta que está caminhando para a regeneração, ou você irá talvez para um planeta inferior à Terra, quem sabe numa missão para ajudar outros companheiros, já que aqui nós percebemos que trata-se de um espírito evoluído. Mas a resposta dela é: condições muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? A aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. É, pois, uma faculdade que se destaca, onde fica o ser restante. A forma não é o ser, ou seja, o corpo espiritual, o perispírito, não é o ser, não é a essência, não é o espírito. Mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Ou seja, o pensamento, a ideia, não precisa da matéria para agir? Não. Quando a vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então por intermédio da matéria? A sombra se dissipa, a aparência etérea se dissipa. Reproduz-se então onde o pensamento a guia. É o pensamento que guia. É o ser espiritual, a essência, o espírito. Nós somos o espírito. Nós temos um corpo material, nós temos um corpo espiritual, mas nós somos o espírito. Visto que só tinhas 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Minha alma é tão antiga. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menina, cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. A nós,
poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? A vós poderia. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Recolher-vos a algum tempo, com fé e fervor, serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médium do gênero de Home. E é sobre Daniel Douglas Home, um dos médiuns mais notáveis do século XIX, que nós trataremos no próximo episódio.